Olá, muito bom dia! Estamos ao vivo, que alegria! Muita alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. Eu sou Fábia Pereira e estou aqui dando sequência ao nosso desafio de 7 lives Mulheres Brilhantes. Estou amando esta maratona, por conhecer muitas pessoas muito especiais que estão passando, na nossa vida e estão agregando muito. O objetivo deste projeto, na verdade, é uma interação. Tá? É compartilhar conhecimento, experiência, para que todos nós possamos interagir, aprender juntos, Na verdade, nós possamos voar, isso mesmo, superando os nossos desafios, reprogramando nossas crenças, conquistando novos e mais ousados sonhos. Esse é o objetivo dessa maratona, desse projeto, de estarmos aqui todos os dias às 7h14 da manhã. Lembrando que nós começamos dia 1º de março, em homenagem ao mês da mulher, E vamos até ao dia 7, que encerra agora no sábado, certo? Vocês que estão nos assistindo aqui pelo Instagram, também estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook. Já avisei o pessoal do Facebook que é uma parte, não é completamente. Depois eu encerro ali e continuo somente aqui no Instagram. E quem não pode assistir no Instagram, toda a live, lembro que depois de alguns dias estará disponível este vídeo, essa entrevista, no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue, não se inscreveu lá, é Fábia Pereira Coach, e também em todas as outras redes sociais, Instagram, Facebook, E eu te convido, a dar uma olhadinha nas nossas redes ali, que tem os posts que mostra todo esse time de águias, de mulheres brilhantes, que estão participando desse desafio de 7 lives, certo? E todas essas mulheres são mulheres realmente marcantes, mulheres empreendedoras, mulheres que são autoridades, são referência em seus segmentos, mulheres de sucesso em suas carreiras. E por esse motivo elas estão aqui, elas estão para trazer muita informação. Quem está entrando hoje, quem não assistiu às outras lives, a primeira live foi sobre etiqueta com a Roberta Bronal. A segunda, inteligência emocional, com Samantha Flack. Depois, moda de impacto pessoal, com Aline Canal. A quarta, ontem, foi liberdade para sonhar, com Ivana Lima. E hoje, olha, gente, o tema é muito polêmico. Quem ainda não viu, fica ligado, é muito polêmico. É tão importante quanto os outros, tá? Mas ele não é muito abordado, tá? É uma situação vivida por muitas mulheres, gente. Muitas mulheres que temem revelar, até temem pedir ajuda, que é a questão do tema de hoje, certo? Mulheres bem-sucedidas, aparentemente muito bem resolvidas, com sucesso profissional, porém, com a autoestima muito baixa, abaladas emocionalmente, que vivem a situação do tema de hoje, tá? Talvez por terem sido abandonadas, traídas, e não terem hoje um amor que realmente seja correspondido, elas se tornam suscetíveis, a muitas situações constrangedoras, que realmente colocam essas mulheres em situações de risco emocional. Qual é o tema de hoje, Fábia? O tema é assédio sexual. Quando e como estabelecer limites? E para falar sobre este assunto, nada melhor do que ela, neste bate-papo, Lucinara Costa. Quem é a Lucinara Costa? Ela é formada em educação física, mas além disso, também tem a formação de coach, educadora sexual, especialista em qualidade de vida da mulher, entre outros cursos específicos que ela dá para o público feminino. Gente, é o seguinte, a Lucinara Costa, ela fala sobre esse assunto, sexualidade, com muita autoridade. Mas é melhor do que isso, ela fala com muita elegância, com muita maturidade. E ela fala de uma forma que ela traz uma liberdade de expressão para o público feminino. Porque o assunto de sexualidade, desejos, da mulher, problemas, inclusive tabus, as mulheres não comentam, elas não falam isso, elas têm medo, nem para o marido, muito menos para o marido, nem para o seu grupo de amigas. Sempre fica aquela impressão que está tudo certo, está tudo bem, e muitas vezes não está bem. E a Lucinara tem aí por este Brasil afora falado com milhares de mulheres e palestrado sobre o assunto de sexualidade. E hoje, especificamente, o assédio sexual direcionado ao público das mulheres do mundo corporativo, certo? E para isto,
Vamos ver, a Lucinara já está conosco aqui online, já deu bom dia, Janaína, maquiadora, está conosco na Irlanda, várias mulheres maravilhosas, a Ivana Lima, que esteve ontem, já estão online, e a Lucinara já está conosco para falar sobre esse assunto. Estamos aqui, gurias, para um bate-papo, para trazer muito esclarecimento, muita informação. Quem quiser deixar perguntas aqui, pode deixar, eu não cito os nomes. Então, Lucinara, estou aqui só no teu aguardo, no teu chamado, para que entre online, para que te apresente, que as mulheres conheçam realmente esse trabalho fantástico. Ali pelo Facebook, Rubens Otávio. Fábia, parabéns pelo trabalho e, sobretudo, pelos temas abordados. Obrigada, Rubens. Um grande abraço, sucesso nos teus negócios, no teu trabalho maravilhoso, que também é muito reconhecido. Vamos ver aqui, então, Lucinara vai entrar. Um abraço. Rubens manda um abraço a todas as mulheres. Lembrando que essas lives não são específicas para as mulheres. É importante que o mundo entenda como funciona o universo feminino, né? Para que saibam lidar com as emoções, com as dificuldades, com os desafios. E hoje é um assunto importante. Assédio sexual. Quando ele é considerado assédio sexual? Em que momento você pode considerar uma abordagem, né, com cunho de uma conquista? Quando ele é reconhecido assédio ou não? Isso a gente vai entender mais com a Lucinara hoje. Só aguardando a nossa querida Lucinara nos chamar aqui, visualizar. Vamos colocar a Lucinara no ar. Esse trabalho maravilhoso. Essa pessoa maravilhosa e brilhante que ela é. Vamos ver aqui. O pessoal do Face vai para o Instagram para assistir. Oi! Muito bom dia, Lucinara Costa! Tudo bem, Fábia? Bom dia! Prazer enorme estar aqui dividindo esse momento dessa live contigo. Obrigada pelo convite. Eu que sou imensamente grata pela tua disponibilidade, por estar compartilhando teu conhecimento, que ele é tão valioso. Não chega nem a ser mais um nicho, né? É um assunto, é um trabalho que realmente muitas mulheres estão falando, estão divulgando, mas eu sempre foco isso, a maneira, é um dom que tu tens, a maneira, a naturalidade que tu fala sobre o assunto, parece que tá falando sobre qualquer outra coisa, é muito natural isso de ti. Eu amo muito a maneira como tu te apresenta. E eu estive assistindo certa vez um programa de TV que tu estava, e tu abordou e falou assim, nós estamos aqui por um motivo. Como assim? Tu sabe quem foi, né? Como assim? Porque todos fizeram sexo, todos tiveram um relacionamento sexual e por isso nós nascemos. Se nós vermos de uma forma assim limpa e clara, vai ficar muito mais fácil falar sobre isso. Lucinara, o espaço é teu agora para te apresentar para o nosso público que está nos assistindo, falar um pouco sobre ti, fica à vontade. Tá bom, Fábio. Bom, primeiro eu quero te parabenizar pela iniciativa, eu achei fantástico pela forma que tu está trazendo conhecimento e esclarecimento, né? Porque é isso que a gente precisa, sabe, Fábia? Então, assim, quero me apresentar para o teu público, né? Algumas mulheres ali eu já conheço, eu vi que tu tá maratonando aí que realmente com mulheres brilhantes, né? E então, assim, como educadora sexual... Tá cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho a tua conexão. Espera só um pouquinho para voltar. Para mim não tá aparecendo. Ai. E agora? Tá congelado um pouquinho? Aqui tá normal. Tá normal? Então tá, pode seguir então. Tá, mas tá conseguindo me ouvir agora? Consigo te ouvir, só tá um pouquinho congelado. O pessoal responde aqui no nosso Instagram como é que tá. Tá tudo certo? O pessoal que tá assistindo no Instagram, tá tudo ok? Tá todo mundo recebendo? Vamos ver aqui. Responde para nós. Isso, pode ir falando e o pessoal vai falando aqui. Ok. Tá travando. Tá travando um pouquinho. Mas vocês estão ouvindo, Ivana? Estão ouvindo o som? A outra aqui está bom. Aqui tá normal a imagem. Beleza. A Nair falou que tá tudo bem. Congelando, mas vamos tocar então. Tá, vou tocar. Bom, então como eu estava te falando, né, Ivana? Ivana, desculpa, Fábio. Eu estou, na verdade, há mais de 20 anos, né? Estou há 22 anos já trabalhando nessa área com mulheres e ouço muitos relatos, né? Muitos relatos de várias mulheres que passam por essa dificuldade. Mas eu queria trazer uma informação importante, né, Fábio, que vem acontecendo.
O ano passado, em 2019, foi feita uma pesquisa com 250 mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Dessas 250 mulheres, justamente assim, se elas já sofreram algum tipo de assédio sexual ou moral. Mas lembrando, Fábio, que naturalmente, quando a gente sai de casa, a gente já sofre alguns tipos de abuso. Seja por um assovio quando a pessoa está passando na rua, seja por aquela cantada quando a pessoa está numa parada de ônibus, esperando o ônibus, cansada do trabalho, o cara passa, fala alguma coisa, e até mesmo dentro dos transportes públicos, né? Que é aonde acontece muito o assédio também sexual, né? De uma forma bem explícita, né? Por incrível que pareça. Então, eu trouxe uma informação. Dessas 250 mulheres que foram entrevistadas agora, dezembro do ano passado, 78% já sofreram algum tipo de abuso. E desse tipo de abuso, o que acontece? 41% começa pelo assédio verbal, depois pode passar por beijos forçados, chegando realmente a ser apalpada, né? De uma forma que a vítima não consentiu. Ou seja, realmente é uma invasão, né, que acontece. Então, é incrível o quanto o número, né, de assédio vem aumentando. Não quer dizer também que as mulheres não estejam denunciando, porque ao mesmo tempo que aumenta o número de assédio, o número de denúncias também acontece. Antigamente, as mulheres elas ficavam muito mais caladas. E hoje eu acredito que está acontecendo essa liberdade, né? Esse desejo de realmente ir lá e fazer, né, uma ocorrência, falar quem é o agressor. Então, existe aí 2 caminhos quando acontece isso, tá? Vamos falar, assim, agora do mundo corporativo, tá, Fábio? Porque, assim, eu tô falando nessa questão... Oi. Lucinara, assim, ó, tu falaste de formas verbal, depois né, física. Será que, começando assim, o que caracteriza o assédio? Será que toda investida sexual ela é configurada como assédio? Existem alguns tipos de abordagem. Alguns homens dizem, não, mas isso não é assédio, é uma forma de abordar, uma cantada. O que é configurado para ter clareza para as mulheres? Tem várias pessoas compartilhando, comentando que ser mulher em Salvador aqui, ó, já tive... ser mulher em Salvador é muito difícil, porque a mulher é um país, um estado mais quente, as mulheres estão mais expostas. Mas o que é configurado, na verdade, assédio sexual? Tá, assédio sexual, ele é configurado toda vez que violenta a tua moralidade, que violenta o teu corpo. Então, por exemplo, assim, ó, tu pode estar trabalhando numa empresa, uma pessoa pode sim se interessar por ti, mas ela pode chegar de forma educada, ela pode se manifestar sim, ela pode fazer demonstrações de afeto, de interesse, mas de forma respeitosa, educada e sem te agredir moralmente, sem expor muitas vezes você na frente de outras pessoas, sem invadir o teu corpo. Então, assim, quando tu recebe um elogio, isso não é considerado, né, assédio sexual. Então, quando muitas vezes tu tem uma demonstração de afeto, também não é considerado. É considerado assédio sexual tudo que vai contra a tua virtude, né, a tua intimidade. É uma invasão. Tanto que a gente fala, Fábio, que a gente não pode mais estar falando aí abuso sexual, que é uma outra coisa. Porque abuso é assim, ó, tu comeu demais, mas tu permitiu, tu estava comendo com vontade, tu quis comer lá um doce e tu abusou no doce, mas antes tu permitiu. Tu abusou na bebida, mas antes tu tomou a bebida, tu permitiu. Então a gente não fala mais nem de abuso, é agressão mesmo sexual. Esse é o nome. A agressão. Abuso não, porque abuso de certa forma tu permite. Então até eu quero deixar essa informação, porque é importante. A mesma coisa do assédio. Não deixa. A mesma coisa do assédio sexual. Ele não pode ser considerado apenas uma demonstração verbal de afeto, mas sim tudo que vai contra, o que vai te constranger, o que vai te deixar muitas vezes, de certa forma, até envergonhado. E é por isso que ele pode ser caracterizado com palavras, né, sendo de alto escalão, muitas vezes aquelas palavras bem inconvenientes, né, imagina. Então, às vezes, tu tá lá num ambiente de trabalho, pode acontecer e acontece, Fábio, porque eu atendo mulheres que dizem, Lucinara, eu preciso tomar uma decisão.
eu preciso falar para o meu chefe que eu não quero mais que ele fale dessa forma comigo. Eu preciso dizer para ele, não me toca mais dessa maneira. E é aí que a gente começa a ter que prestar atenção. Por quê, Fábio? Porque às vezes tu vai permitindo algumas coisas, como tu mesmo falou lá no começo da nossa live, por medo, por vergonha, até por questões de dependência financeira. Como que tu vai chegar pro teu chefe e dizer, olha só, se você não parar de fazer isso, eu vou sair desta empresa. Porque muitas vezes tu está dependendo financeiramente, né, daquele emprego, enfim. Então, acontece isso, muitas vezes, as mulheres não falarem, não conseguirem, né, colocar um limite. Mas como é importante saber colocar esse limite e da forma certa de colocar esse limite. E tem um passo a passo. Não sei se queres me fazer mais uma pergunta, mas eu também queria poder falar aí do passo a passo também que deve acontecer, né? Fantástico a tua colocação. Se usa muito isso, sofri abusos na infância, não, então sofri agressão, né? Porque o assédio, na verdade, né, de acordo com a sua... explicando de uma forma assim, de acordo com as pesquisas, ele é uma insistência impertinente, né? Chega a ser uma perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação à pessoa. Inclusive, tem uma campanha publicitária que foi muito forte agora, né, no Carnaval, não é não. E tu falaste agora, tu vai entrar no assunto, que é realmente no mundo corporativo, quando se mistura a questão do poder, da autoridade da pessoa sobre a mulher, porque por ser um gestor, um gerente, um chefe, a necessidade muitas vezes de aprovação. Tenho certeza que tu vais falar sobre isso. A mulher está carente, ela sai de um relacionamento de rejeição, e muitas vezes a mulher acaba confundindo por não ter mulheres que estão assistindo, mulheres que não têm a sua autoestima muito resolvida, mas também a sua identidade muito clara de quem ela é, do quanto profissional e capacitada ela é, e muitas vezes ela quer aquele cargo a qualquer preço, muitas vezes não é intencional, é de uma forma indireta, sem ela perceber, ela quer carinho, e esse carinho muitas vezes ele vem desta forma, né? De uma forma muito errada, muito agressiva, através de uma troca, né? Então, assim, isso que tu falou é bem importante. A questão da autoestima em primeiro lugar, né? Então, é como eu te falo, quem tu é, quem tu realmente sabe que tu é. Porque a autoestima, a gente tem que se basear nos 3 pilares, que é como você se sente amada, como você se sente útil e como você se sente pertencente. Seja um grupo familiar, seja um grupo de amigos, seja um grupo na empresa. Isso pela antropologia. Então, a autoestima, ela está baseada nesses 3 pilares. Então, veja bem, Fábio, muitas vezes tu sai de um relacionamento abusivo, se separou recentemente, tu tá numa decepção terrível com a tua vida amorosa, a tua autoestima não tá boa e tu começa numa jornada de trabalho. Então, justamente por tu estar vulnerável, não é que tu queira e necessite muitas vezes daquele tipo de assédio ou daquele tipo de carinho, mas o quanto muitas vezes tu tá com um medo tão aflorado, medo de enfrentar a vida, medo de começar uma nova caminhada aí sozinha, muitas vezes porque te separou. O medo paralisa. Então, o medo faz com que tu não tenha iniciativa de ir lá e falar, eu não quero que você faça mais isso. Se você fizer isso, eu vou embora. A mulher que tem baixa autoestima ou que está nessa vulnerabilidade, ela muitas vezes não consegue se posicionar. Então, o que é importante? Empoderar essa mulher, saber que ela tem um valor imensurável para saber quem realmente ela é. Bom, empoderamos essa mulher, ela realmente sabe quem ela é. Agora, como que ela se sente útil? Trabalhando nessa empresa, fazendo o trabalho correto. Então, tá tudo certo com ela. Não tem nada de errado. O errado é o agressor que está vindo invadir o espaço dela. E aí, como ela se sente pertencente? E aí vem essa questão. Para ela se sentir pertencente, será que ela tem que estar aceitando esse tipo de coisa? E é o que às vezes acontece quando a mulher está com baixa autoestima. Ela vai aceitando esse tipo de comportamento porque ela é uma maneira que ela vai se sentindo um pouco mais pertencente a esse grupo, ela vai se enquadrando na sociedade, ela vai dizendo, ela vai pensando assim, alguma coisa eu sou útil, então eu vou ficar, tá ruim assim, mas eu vou ficar aqui. Então, infelizmente, esses papéis muitas vezes são trocados, principalmente quando a mulher está com baixa autoestima. Então, buscar esse empoderamento, buscar saber quem é, e principalmente as informações. O que se faz, né, Fábia, quando tem esse tipo de agressão, esse tipo de invasão? A primeira coisa é você tentar fazer uma conversa com o seu chefe no primeiro momento, ou com o seu chefe, ou com o seu colega de trabalho. Uma conversa de mostrar assim, olha só, eu tenho
né, as minhas qualidades, eu tenho uma missão aqui dentro dessa empresa e tal, mostrar o teu valor. Não sair só atacando ele, mas sim mostrar quem tu é, mostrar para que tu tá nessa empresa, mostrar o teu valor. Feito isso, você vai dar o aviso, você vai dar um comando, né? Se você não parar de fazer isso, eu não me sinto bem, eu não gosto, eu vou sair dessa empresa. E as consequências são bem piores. E aí é muito importante que a pessoa pegue fotos, bilhetes, mensagens do WhatsApp, que ela consiga inclusive gravar antes de ter essa conversa, que ela possa ter todas as provas, né? Todos os indícios de que ela está sofrendo assédio sexual. Quanto mais provas ela tiver, mais empoderada ela consegue para ter essa conversa. Bom, daí feito isso, ela pode então estar dizendo, né? Se você não parar, eu tenho como provar que tudo isso está acontecendo. E aí deixa a responsabilidade da pessoa. Porque muitas vezes, avisando o pessoal do Facebook aqui, que agora estamos apenas no Instagram, pessoal, passem para cá, estamos com transmissão pelo Facebook, né? Pessoal, agora no Instagram. Sim. E lembrando que, às vezes, é interessante o que tu falou agora de ter provas, sabe? Não é com segundas intenções, a pessoa já se planejou para fazer alguma coisa, não. Porque senão depois as mulheres que estão assistindo, depois vai ser tirada de por louca. Não imagina, porque hoje os escândalos, né, em Hollywood, no mundo de atrizes famosas, diretores, só por compartilhar. Estamos vendo os escândalos, né? Atores globais, inclusive, que muitas vezes tu jura que a pessoa não faz. Assim como acontece em outros casos, né? Infantis, tu não vai acreditar. Excelente, tu falou. Primeiro junta, não é provas, mas mostra pra pessoa, não gostei disso, a clareza, né? Ser claro, né? E fazer isso, colocar limites. Porque assim, ó, Fábia, o que acontece? As provas mostram que tu não é louca, que tu não tá inventando, porque olha só o que acontece, tá? Isso é experiência, né? Justamente de atender vítimas nesse caso. Tem mulheres que foram falar com o agressor, verbalizaram, só que elas não tinham prova nenhuma. O que aconteceu? Esse mesmo agressor defamou essa pessoa. Colocou na cabeça de algumas pessoas que era coisa da cabeça dela, que ela que estava inventando, e ela não tinha provas. Então, isso é perigoso, né? Quando tu vai falar sem as provas. Em contrapartida, se tu tem as provas, a pessoa pode falar o que quiser e tu vai ter alguma coisa para provar, para evidenciar e para dizer, não, olha aqui está uma evidência, dessa forma que aconteceu. Então, por isso as provas, porque pode acontecer o contrário, a pessoa, para se defender, ela coloca toda a responsabilidade em ti. E daí, se tu não tem prova, tu tá ralado. E, inclusive, por incrível que pareça, a gente tem a Casa Lilás, né? Aqui a Sala Lilás, né? Tu já deve saber, né, Fábia? Que a gente tem a Sala Lilás aqui em Cachoeirinha, na delegacia, porque tem outra questão. As mulheres têm muita vergonha de fazer uma denúncia, porque chega lá, Fábia, pensa bem, tu chega lá, é um monte de homem num lugar que tu vai estar falando de uma coisa tão íntima, as pessoas vão estar te olhando meio estranho, então tem ali o delegado, tem ali o escrivão e tal, é só homens muitas vezes que vêm te atender. A mulher não vai conseguir muitas vezes nem falar, nem fazer essa denúncia. Então eu achei fantástico, principalmente aqui em Gravataí, foi feita, aqui em Cachoeirinha, né? Cachoeirinha que pega Cachoeirinha e Gravataí também. Então essa Casa Lilás é para dar esse conforto para a mulher poder sentar na frente de uma outra mulher, que é a Elisângela, que ela está fazendo, que é uma escrivã, ela está fazendo, uma policial civil, ela está fazendo um trabalho fantástico com mulheres vítimas, né, desses assédios sexuais, dessas violências sexuais, aonde ela senta, ela ouve, e a pessoa fica de uma certa forma como se fosse um consultório psicológico. Só ela e a escrivã. Então, está sendo atendida por uma mulher, não tem um monte de homens na volta, e ela consegue ter muito mais segurança para fazer aquela denúncia. Além das provas, ser ouvida por uma mulher e principalmente ter o acolhimento, que é o que ela mais precisa. Agora é interessante também, Fábio, eu vou te contar de uma experiência que aconteceu de uma coach que eu estava atendendo, ela estava sofrendo assédio sexual, de ela estar sentada na frente do computador, o chefe dela chegar por trás com o pênis duro, e fazer questão de colocar nas costas dela, ficar ali falando, mostrando uma tarefa, querendo mostrar alguma coisa no computador e fazendo esse tipo de agressão. E ela veio na minha sessão naquele dia, ela disse, Nara, eu não sei mais o que fazer, ele tem feito isso, tem feito aquilo. Só que esse
esse movimento que ele fez de colocar o pênis duro nas costas dela deixou ela muito constrangida. Aí, o que aconteceu? Eu disse, tem como tu, né, pegar as provas e tal. Ela não tinha prova de nada, ela não conseguiu gravar, ela não tinha prova de nada. Mesmo assim, ela foi falar com ele. O que aconteceu? Ela foi demitida. Então, assim, infelizmente, a melhor maneira hoje, já falando aqui, né, quando tu colocou lá no post, eu gostei muito, como estabelecer limites, né, e como saber o que fazer depois. Então, estabelecer um dos limites é não aceite, não permita, seja mostrando um desconforto, seja falando alguma coisa, seja tocando, dizendo, pegando a sua mão e dizendo, tira a mão daqui, eu não quero. Então, isso é uma maneira de tu já mostrar que tu tá dando limite. Tu não conseguiu, a pessoa não entendeu, você não teve sucesso dessa maneira, começa a colher quanto mais provas, melhor. E aí não tenha medo de fazer a denúncia. É a única maneira que a gente vai ter de conseguir prevenir, né, coisas piores lá na frente. Lucinara, é importante também falarmos sobre a questão das mulheres que aceitam. Elas não querem, mas elas aceitam pela vulnerabilidade. Quando a mulher, ela, lá na infância, fala um pouquinho sobre isso, a questão do autoconhecimento. E às vezes não é só na empresa, ela está às vezes no âmbito, tá, de ceder a qualquer coisa por carinho. Muitas vezes não é o que ela quer. Poderia ser ali, poderia ser fora. Ela fica suscetível, fica vulnerável, vítima de uma situação porque ela precisa de ajuda. Por isso que a gente fala, busque ajuda, busque profissionais para desabafar. Porque muitas vezes na tua mente parece normal, porque as pessoas acham que não é assim mesmo, ele sempre foi assim. Não, mas ele é bom. Tu vai ver, tu te acostuma. Ela se torna assim porque ela falta nela o reconhecimento do valor dela. Fala para nós assim, uma coisa lá atrás. O que aconteceu lá atrás, o pai, ou um trauma, uma relação, como é que acontece isso? Tu sabe que é assim, Fábio, a grande maioria das mulheres que eu atendo, mas a grande maioria mesmo, já sofreram algum tipo de agressão sexual, para não dizer abuso, né? Agressão sexual. Isso lá na infância, lá na parte mesmo da sua criança interior. Então, o que acontece? Ela muitas vezes guarda esse segredo até a vida adulta. Ela muitas vezes não consegue falar para ninguém, nem muitas vezes para o marido. Então, quando ela chega num atendimento que ela consegue expressar, a gente vê que ela, muitas vezes essa criança, ela ficou tão ferida, ela ficou tão machucada, que aquilo ali no inconsciente dela é como se ela não pudesse ter uma defesa. É como se aquilo ali fosse dito, é normal, ele está fazendo isso até é normal. Porque as primeiras informações quando criança é que alguém já tinha tocado ela sem ela permitir. Alguém já tinha invadido o nosso corpo, o nosso templo, sem que estamos nos permitindo. Então isso vem lá da infância. E aí fora isso, muitas vezes se ela está numa família onde a mãe era submissa, onde a mãe também não tinha voz de comando, isso potencializa ainda mais. E ainda assim, muitas vezes tem um pai agressor, acaba se identificando e achando que todos os outros homens podem fazer a mesma coisa. Então, infelizmente, muitas dessas mulheres que sofrem esse tipo de agressão, elas não conseguem ter uma atitude ou uma iniciativa de defesa, porque a sua criança já está muito machucada. A sua criança aprendeu a ficar quieta, aprendeu que aquilo ali era dito como normal. Só que tem uma coisa, quando ela começa a buscar o autoconhecimento, ela começa a ver que ela pode co-criar uma nova realidade para ela, que ela pode sim buscar esses valores, que ela pode resgatar a sua autoestima, tudo muda. Porque nada mais justo do que o autoconhecimento. Então, assim, às vezes ela nem percebe por que ela repete tantos comportamentos com homens traste, com homens que tratam mal, com homens que não a valorizam, porque lá na infância, as primeiras informações que ela teve sobre esse homem ou sobre esse pai eram de agressão. Então, ela acaba aceitando isso, né? Infelizmente, isso vem uma nota muito importante para as mulheres e para homens que estão assistindo também, que são lideranças, são gestores. Muitas coisas começam nas brincadeiras, Lucinara. Tá? Eu quero falar algo bem interessante, porque eu já passei por essa experiência, por estar num grupo de pessoas. Começam com as piadinhas, né? Piadinhas de loira,
Na piadinha de fase mulher adulta. burra. E aí a mulher fica constrangida e diz assim, ó, não te importa, né, fulana, que a gente faz esse tipo de brincadeirinha aqui, né, com exposição sexual, falando do homem que trai, do homem que pega, a mulher que é um traste, né, que a mulher, considerada às vezes, eu vi uma piada alguns dias atrás e eu já cortei no meu grupo familiar, filho, né, ó, vamos parar com isso aí, que a mulher é considerada uma égua, uma coisa assim. Isso não é motivo de brincadeira. Quando isso começa a entrar no teu inconsciente, que é motivo de ser algo engraçado, aí começa o quê? A desvalorização da mulher. Então, a mulher está num grupo ali, o chefe faz uma piadinha de loira e tal, tudo porque grandes verdades, e não adianta contestar. É provado isso cientificamente. Grandes verdades são ditas em tons de brincadeira. É verdade. Então, Isso uma piadinha... uma piadinha, toca num verde para colher maduro, como dizem, né? Aí o chefe começa a largar aquelas piadinhas e aí fica com medo, né? Acha engraçado. Então tem que cortar, olha, gosto muito, é interessante, né? Usar a neurolinguística, né? Eu gosto muito de trabalhar aqui, vocês são fantásticos, a empresa é maravilhosa, eu tenho um grande sonho de ascensão, de agregar, mas aí coloca, eu não gosto disto. Eu não, no começo eu vou aceitar, mas de repente é você que vai fazer a diferença naquele lugar. Tudo um ponto final de comportamento. Tudo a gente que permite, né? Então a gente não pode permitir. Depende a gente colocar esse limite, estabelecer esse limite, reconhecer o próprio valor e colocar esse valor, né? Os valores estão à frente de qualquer piadinha, de qualquer brincadeira que não está me fazendo bem. Então eu preciso me posicionar colocando os meus valores. Exatamente dessa forma, né? E começa... Qual é a motivação daquela abordagem? Se tem um grupo, homens que estão assistindo, quando você faz uma piada, qual é a motivação? O que isso vai agregar? Isso vai falar muito do teu caráter. Respeitar as mulheres, os colegas. Isso, E também tem, assim, ó, a gente também não pode, sabe, Fábia, deixar de falar uma coisa que também acontece. Infelizmente, tem muitas mulheres que, digamos assim, até de forma inconsciente, elas provocam também, algumas vezes, até esse assédio. Então, também tem um pouco dessa responsabilidade da mulher. Não dá pra gente tirar também essa responsabilidade da mulher. Eu digo que é quando muitas vezes a mulher tá na sombra, tá no escuro. Então, por exemplo, às vezes ela vai trabalhar, vai para uma empresa, então ela vai assim, né? Aqueles degote maravilhoso, vai lá com uma saia super curta. Então, muitas vezes é uma forma inconsciente de chamar a atenção, de ser vista desta maneira. E aí, muitas vezes, ela vai atrair esse tipo de comportamento também. Porque a imagem dela também está mostrando, de certa forma, que ela está mais aberta, muitas vezes ela está mais ali, assim, uma cabeça mais aberta, como alguns homens falam, né? A mulher, ela pode se vestir como ela quer, mas ainda no ambiente de trabalho, principalmente, tu precisa ter... tem uma hierarquia lá, né? Tu não pode chegar de biquíni para trabalhar. Tu não pode chegar como se tu estivesse indo num barzinho à noite, numa festa à noite. Que muitas vezes tu vai usar mais um degote, tu vai usar mais a tua sensualidade. E tá tudo bem, mas tu vai ter lugares para fazer isso. Não é no local de trabalho. Então a gente também tem que ficar atenta, Fábia, para mulheres que muitas vezes têm comportamentos que vão atrair esses tipos de homens, porque elas estão se expondo demais. Então acontece também. Tanto que tem empresas que eu já prestei serviço, que é muito legal, que existe a consultoria de imagem. A pessoa, num determinado momento, ela entra na empresa, ela tem uma consultora de imagem. Eu te falo isso porque eu prestei 10 anos de serviços numa grande empresa, numa multinacional, e elas tinham as mulheres, um grupo de mulheres que chegavam para fazer algum trabalho, alguma coisa, elas eram chamadas, tinha uma consultoria de imagem e dizia, ó, nesse período de tempo, nesse trabalho aqui, nós vamos precisar usar esse tipo de roupa, que vocês não venham assim, não venham assado. Então, existe também um limite ali nas roupas, inclusive, para ter lá uma harmonia nesse ambiente de trabalho. Porque há de convir que muitas vezes é tentador, né? A mulher parece assim, que às vezes ela se expõe tanto, às vezes talvez ela não tenha essa consciência, mas às vezes ela se expõe tanto, que parece que se o cara não fizer o papel de dar uma cantada, de convidar para sair, de fazer alguma coisa, ele não está sendo homem. Então tem esse outro lado que tem que ser visto, né? Esse assunto foi falado, inclusive, em uma live, na terceira live sobre Mulheres Brilhantes, com a Aline Canal, que ela é estilista de moda, né? E
cuida muito da questão visual, e ela falou muito pontualmente sobre isso, que, gente, a gente tem a liberdade de se vestir como a gente quer, isso é fato. Mas o que eu quero comunicar através da minha roupa, não só roupa, postura, né? O que eu quero comunicar, o que eu quero atrair, como eu quero ser lembrada, né? Mesmo Sinara, numa empresa, né? Não querendo denegrir, mas aquela que vem de saia curta ou aquela mulher, né, mais equilibrada. Isso traz equilíbrio até para uma promoção na empresa. Porque se você vai ser uma liderança, você precisa cuidar o que você está transmitindo através da tua roupa. Equilíbrio, né? Harmonia. Até mesmo como é que está a tua mente, como é que você está psicologicamente, emocionalmente. Você está tão carente, muitas vezes a gente está querendo atrair a atenção das pessoas. Foi muito importante que tu falaste agora. Exatamente, por isso que eu te falo que existe também ali a nível inconsciente algumas mulheres que chegam e digam, eu não sei por que ele fica só no meu pé, eu não sei por que... Mas daí você vai ver, tem por trás disso um comportamento que está chamando a atenção para ter essa... A gente entra em ressonância, né? Então a pessoa vai com esse tipo de roupa, com esse comportamento, vai atrair pessoas que estão em busca disso. Fábia, deixa eu só colocar uma coisa aqui que eu vi no comentário que eu acho bem importante, que talvez eu não sei se a pessoa pegou no começo, que é que ela só tá você, meu time, eu não sei quem é ali, mas só falta você no meu time. Só falta você no meu time, isso. Ela falou assim, e quando a denúncia da mulher é vista como loucura? Por isso a importância dos fatos, das provas, que é a grande cereja do bolo. Desde que você tenha as provas, você não vai ser vista mais como louca. Não tem como ser. E isso eu vou te dizer, é fato real. Seja por mensagem, por foto, por gravação. Outra coisa que já aconteceu, essa minha coach, uma outra, na verdade, ela trabalhava num banco na época, isso faz um tempo, tá? Agora não é mais assim. Agora, se tu entra num banco para te ir lá no cofre do banco, tem câmera para todo quanto é lado. Mas há um tempo atrás, dependendo de alguns bancos, não tinham. Então, essa minha cliente, ela me relatou, né? Que o gerente dela chegou e disse, eu preciso tal horário que tu estejas no cofre do banco, tal horário. Ela, ok. Ela era gerente. E aí, num determinado momento, ele estava lá no horário. E o que aconteceu? O cara chegou lá, fechou, trancou a porta, né? Já que era o cofre do banco, trancou a porta e tentou agarrá-la. Só que ela foi muito esperta. Ela já vinha desconfiando, né? Pequenos sinais, porque as pessoas vão dando sinais. O que ela fez? Ela botou, na época já, ela botou tipo um gravador de voz, alguma coisa assim, gravou toda a conversa. Então, assim, foi uma baita de uma prova que ela teve. Então, assim, a gente também, é isso que eu digo, a gente precisa saber que existem recursos hoje, ainda mais com o celular, com a tecnologia, e inclusive colegas teus de trabalho, colegas teus que tu pode confiar, eles podem ser testemunhas do que está acontecendo. Assim, se tiver também comprovar, se ele puder gravar um vídeo, se ele puder te ajudar de alguma maneira, tirar uma foto, qualquer coisa, ele pode te ajudar, se tu confia, ele pode te ajudar, inclusive, a ser essa testemunha forte também. Então, tu viu quantos recursos hoje tem pra gente se defender, né? Que é maravilhoso. Esse assunto é tão amplo, né, Lucinara? E o que eu tenho, assim, durante a tua carreira? Quantos anos você está nesse mercado? Eu tô há 22 anos. 22 anos. Bom, por qual motivo tu decidiu trabalhar com mulheres desenvolvendo a sexualidade delas? Qual motivo que levou isso? Tá, boa pergunta. Por incrível que pareça, assim, quando eu trabalhava na empresa do meu pai, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, né, Fábia? Tu conhece aqui em Cachoeirinha, a empresa do meu pai. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Eu sofri um tipo de assédio, né, sexual. Eu tinha 13 anos de idade, tinha um funcionário do meu pai que ele me incomodava muito, foi uma tragédia o que aconteceu, porque o meu pai, na época, não me ouviu, né? Ele achou que eu estava louca, ele achou que realmente era coisa da minha cabeça, e eu conto nas minhas palestras. Através desse assédio, inclusive, meu pai fez eu me ajoelhar na frente dele, na frente dos funcionários, e eu tive que pedir desculpa para esse funcionário, sendo que ele estava me assediando. Eu tive que me ajoelhar e pedir desculpa. E aí foi um trauma muito grande, né, que eu sofri, tentei me matar, tentei um suicídio, e fui buscar ajuda com uma terapeuta que me salvou, assim, né? E aí ali com 13, 14 anos foi um despertar e eu pensei, eu ainda quero trabalhar ajudando mulheres, eu ainda quero trabalhar ajudando vítimas, adolescentes como eu, porque eu não tive ninguém para me ajudar. Tipo assim, infelizmente, hoje
nossa, né, eu perdoei meu pai me perdoou, de todas as coisas que aconteceram, tá tudo resolvido. Mas lá, né, na época, 30 anos atrás, né, não se tinha esse tipo de informação, né? Tanto que meu pai me pediu perdão depois. Nossa, minha filha, eu não imaginava que fosse assim, desta forma. Então, quando aconteceu aquilo, eu botei na minha cabeça, assim, eu tenho uma missão e eu realmente não vou me calar. E aí, assim, a questão do autoconhecimento, a questão de eu buscar minha autoestima, porque a minha autoestima foi lá no pé. Tu imagina, eu tinha 13 anos de idade, eu era bonitinha de corpo, eu estava, né, digamos assim, ali trabalhando, feliz da vida, e tinha um homem lá de 60 anos tentando me assediar o tempo todo, então aquilo foi um trauma terrível, eu convivi com aquilo ali 1 ano, até que um dia eu não aguentei, e aí eu, assim, gritei com ele, fui fazer um escândalo e deu tudo errado, né? Eu acabei ainda tendo essa violência por parte do meu pai. Então, isso, ao mesmo tempo, mostrou que eu tinha uma missão muito grande. E eu sou muito feliz no que eu faço. É incrível os resultados quando tu empodera essa mulher, quando tu mostra o valor que ela tem, quando tu mostra o reconhecimento dela. Isso não tem preço, isso tem um valor imensurável. Então, a partir daí, eu comecei meus estudos. E é interessante, Fábia, porque eu entrei para a Faculdade de Educação Física porque eu pensava assim, ó, eu posso cuidar da minha mente, mas eu também posso cuidar do meu corpo. Eu vou fazer as duas coisas juntas. Eu vou cuidar da mente e do corpo e do espírito. E a Faculdade de Educação Física, tempo todo, curso todo, eu buscava qualidade de vida sexual, eu buscava entender sobre esse assunto, eu buscava estudar sobre esse assunto. O que é a qualidade de vida da mulher? É ela saber sobre a sexualidade, é ela saber o que faz bem, é a atividade física, é a dança, é importante tu saber como tu se sente amada. É importante tu saber como tu se sente útil e como tu se sente pertencente. Então, a partir daí, né, eu desbravei aí muito conhecimento e tenho, que nem eu digo, eu tenho muita coisa ainda para aprender, para compartilhar com as minhas mulheres de atitude, porque esse universo, a gente tem muita coisa ainda para aprender, para explorar, e esse universo está nos acolhendo, porque as mulheres estão dominando o mundo, a gente sabe disso, né? Cada vez mais. Sinara, fala para nós agora, para as mulheres que estão nos assistindo, né, que passaram, né, talvez não ficou algo resolvido, tem coisas que ficam internas e aquilo ali está guardado. É importante sempre uma grande grande segredo é tu confessar, tu falar para alguém, tu se livrar daquilo e perdoar, né? Resolver. Verdade. Mas mulheres que ainda estão com essa questão da autoconfiança, o que tu falaria para essas mulheres, assim, para nós fecharmos a nossa live com um tema que é assédio sexual, que é um tema que tem que ser abordado com mais clareza, com mais liberdade, né, em todos os segmentos, não somente no mundo corporativo, em casa, falar com o seu companheiro, ele tem que ser o seu melhor amigo, você tem que ter liberdade de falar. Muitas vezes o amigo do marido, um familiar, e a mulher se sente constrangida, tem que ter a liberdade de falar. O que tu aconselha para as mulheres que estão nos assistindo agora, ou dicas que tu dê, para que comece isso a acontecer na vida delas? A autonomia, o empoderamento. O empoderamento é isso, usar os recursos que tu tem ao teu favor. Que já não adianta ser mulher inteligente, bem formada, bem instruída, mas se aqui dentro tu não tá bem, tem uma hora que isso vai vir em tona. Assim, ó, para mulher solteira, porque também acontece, como a gente fala, vem aquela mulher carente, solteira, não tem marido, muitas vezes sai de uma separação trágica. Então, assim, que ela busque ajuda, principalmente se ela tem uma amiga de confiança, uma pessoa que ela confie de verdade, uma amiga de confiança, de preferência, se ela puder investir num treinamento, num coach, num psicólogo, numa terapia, porque é o melhor investimento que ela vai fazer, porque além disso ela vai trabalhar o fortalecimento da autoestima e o autoconhecimento. Então, esses dois tipos de ajuda são importantíssimos, tu ter em quem confiar e tu buscar ajuda profissional se tu tem como pagar o recurso. Agora, se tu tem um marido, né? Primeira coisa é como você falou, o teu amigo, ele, além de ser o teu amor, ele tem que ser a pessoa que mais te apoia, a pessoa que tu mais confia. Então, que tu divida isso com o teu companheiro, que tu divida isso com o teu amigo. Mas tem uma outra coisa também, Fábia, que é importante. Antes disso, tá? Antes disso. Eu tenho que falar sobre isso, né? Ainda bem que tu me lembrou.
Num ambiente de trabalho, tem duas coisas que eu não indico para evitar esse tipo de coisa, tá? Primeiro, não é interessante tu falar com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe, sobre a tua vida íntima. Se tu começar a falar assim, ai, olha só, briguei ontem com meu namorado, tô uma semana sem dar para ele, ai, a gente brigou, mas daí assim, ele me chamou de gostosa, mas daí depois eu disse pra ele, não vem que não tem, não sei o quê. Então assim, se tu começa um diálogo onde tu abre um pouco da tua intimidade, tu pode ter certeza, ali tu tá na física quântica a gente fala, ali tu tá criando uma onda de intimidade, porque só quem tem que saber, né, da tua vida íntima é tu e o teu marido, ou uma pessoa que tu confia muito, que é um profissional, né? No máximo ali uma mãe que tu vai falar alguma coisa e tal. Mas da tua intimidade, principalmente com o teu cônjuge, tu não deve estar falando dentro da empresa, porque isso tu vai abrir brecha. Tem uma frase que diz assim, pode continuar, que diz a seguinte afirmação: mulheres, prestem atenção, isso em todas as áreas. O excesso de intimidade causa desprezo. Exatamente. Até mesmo na tua empresa, funcionários, não se fala para o funcionário, não se fala... Até filho, tem que cuidar o que tu fala, tem que ter a pessoa certa para falar. Quanto muito tu se abre demais, tu fala demais, a dúvida íntima, tu está abrindo lacunas que a pessoa pode ter acesso e liberdade contigo. Exatamente. Então, antes de tudo e antes do início de tudo, é isso que eu te falei, cuidar as roupas, cuidar a tua comunicação dentro da empresa. Bom, então... Aí depois, né, como é que tu vai te empoderar? Então é buscar essa ajuda, dividir com alguém que tu realmente confia muito e lembrar que tu tem um valor, lembrar de quem tu é. Lembrar que tu está aqui, que tu é um diamante, que tu tem coisas maravilhosas, que tu é um ser, que tu veio para ser o que tu veio para ser. E com certeza tu, no momento que tu consegue dividir isso com alguém, saber do teu valor, o medo ele vai ficando desse tamanho. Aí tu vai, sabe, te empoderando e o medo vai ficar desse tamanho, porque eu passei por isso. Com 3 anos de idade eu não tinha ninguém para dividir aquele momento ali. Era eu comigo, porque, né, eu era vista ali como louca, né, na empresa do meu pai, enfim. E principalmente, pensa bem, o meu pai, que seria a pessoa que teria que me defender, ele não conseguiu, ele não tinha como, naquele momento, ele não tinha informação para isso. Mas aí, é como eu te falei, na época eu me senti muito perdida e muitas mulheres é assim que se sentem. Com medo elas paralisam, elas não sabem para que lado ir. Mas a primeira coisa, hoje a gente tem a Casa Rosa e a Casa Lilás, que a gente chama, né, a Sala Lilás, que tem várias delegacias da mulher aí pelo Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem profissionais, né, eu como coach, outros terapeutas, que trabalham exclusivamente com essa área da intimidade e sexualidade da mulher. E fora outras questões aí que tu busca, tua autoestima, que tu resgata, que tu leia muito sobre informação e principalmente que se aproxime de pessoas como tu, Fábia, como eu, como mulheres que empoderam outras mulheres. A gente se une, a gente fica mais forte. Agora, não é interessante muitas vezes tu tá com esse tipo de problema e tu vai lá desabafar para quem te bota lá embaixo. Tu vai lá muitas vezes trocar uma informação e desabafar para quem não acredita no teu potencial e tu vem bem pior. Então, cuidar, né? Porque a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quem são essas pessoas aí que tu tá convivendo para dividir, inclusive, esses momentos, né? Exatamente. Sincera gratidão, Lucinara. Adorei ouvir tu falar. Olha só, agora as mulheres que estão assistindo aqui entenderam porque eu falei que ela é maravilhosa. Ela trata o assunto de uma forma, uma naturalidade, uma simplicidade até mesmo, mostrando para nós que é possível, mulheres, nós temos toda a capacidade à nossa disposição. Nós temos, inclusive, embora haja uma estatística do IBGE, que as mulheres ainda ganham menos do que os homens no mercado de trabalho, muitas vezes elas trocam, né, um acordo, né, de reconhecimento, né? É interessante você lembrar que as mulheres hoje elas estão conquistando o seu espaço no mundo, né, todo. E cada uma, o importante é assim, não importa onde você esteja, isso me veio agora, não importa o cargo que você quer, você precisa cuidar da sua saúde emocional. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Isso tem um valor imensurável. O seu valor, o respeito das pessoas por ti, né? Sempre pensa o que você vai fazer. Pensa a longo prazo.
Até quando você vai aguentar aquilo? E as mulheres são hoje maravilhosas, com tantos recursos, não é mesmo, Silmara? Eu sou grata pela tua participação. Eu digo mesmo, é maravilhosa, que Deus te abençoe, tu é uma ferramenta poderosa, assim, para que muitas mulheres saiam desse casulo, né, e falem. O teu assunto é tão amplo, vamos falar outras vezes, sobre os casais, né? Viver intensamente, renovar votos, renovar os sentimentos, o amor. Isso também entra na sexualidade, é muito importante. É a chave que vira todas as coisas, né? Então, sincera gratidão, as tuas palavras finais agora, Lucinara, para todas as pessoas que estão nos assistindo aquela nossa live. Tá, Fábia, não poderia deixar, então, mais uma vez, de te agradecer, minha gratidão. Eu tenho uma enorme admiração por ti. Eu quero te falar uma coisa, muitas pessoas não sabem, nem tu sabe que eu ia falar isso. Eu lembro de ti, assim, muito claro, como se fosse hoje. Nós participando de uma feira, eu com o meu estande, que eu já trabalhava com atividades físicas, trabalhava com sensualidade lá no começo com as mulheres, e tu também, assim, eu me lembro muito que tu foi uma pessoa bem influente naquela feira, porque tu muito dinâmica, tu muito comunicadora. Eu lembro como se fosse hoje que tu comprou um bolo e tu cantou parabéns. Tu lembra disso? Eu te levei lá no estande, tu cantou parabéns, assim, com uma simpatia, assim, com uma genialidade, falando com várias pessoas ali. Mas uma coisa me chamou bastante atenção: o teu carisma, a maneira como tu te comunica, o teu carisma. Eu fiquei encantada de verdade com o teu jeito de ser, e tu continuas assim até hoje. Então, assim, parabéns pela tua humildade, pelo teu carisma e por grandes conquistas que tu tá tendo na tua vida. Então, assim, eu tô muito feliz, honrada de estar aqui contigo, participando, agregando aqui para tua comunidade. Tenho certeza que tá sendo um sucesso as tuas lives. Parabéns pela tua iniciativa. E a minha frase final é: mulheres, veja bem, corpo bonito é aquela mulher feliz dentro dele. Então, muitas vezes a gente está preocupada, assim, em ter as melhores roupas, em ter os melhores carrões, em ter as melhores joias, e muitas vezes a gente não está feliz com esse templo, com o corpo que Deus te deu. Então, mulheres, mulher feliz é aquele corpo bonito, né? O corpo perfeito é aquela mulher feliz dentro. Então, assim, faça as pazes, nós somos um time. É o teu corpo, é a tua mente, é o teu espírito, é a tua alma. Então, assim, a gente é muito mais poderosa do que a gente imagina. Então, minha gratidão a todas as mulheres que estiveram aqui com nós hoje, tá bom? Obrigada, Lucinara. Continue sendo essa pessoa que ilumina milhares e milhares de pessoas, que influencia outras mulheres e que liberta muitas e muitas mulheres. Fica com Deus. Um beijo no teu coração.